Oi, crianças, tudo bem? Novamente, estamos aqui juntos. Próxima aula, aula de história, desta semana. Lá pega o livro Liga Mundo, página 31 e 32. Já podem abrir o livro, comigo para nós estudando junto, tudo bem? E o que nós vamos ver hoje? As capitanias hereditárias. Já ouviram falar nesse assunto? Capitanias hereditárias, o que será isso, né? Hereditário é aquilo que, tudo que é hereditário é aquilo que passa de pai para filho, Então vai passando, fica na mesma família. E capitanias, que seriam, o que deram o nome, de capitanias? Então vamos entender um pouco isso, que um período da nossa história, do nosso país, que nós estamos construindo, essa história, revendo, essa história do nosso país, houve um momento em que nós tínhamos capitanias hereditárias. Nós estamos vendo que quando os portugueses chegaram aqui, que já vimos os indígenas, inúmeras tribos indígenas morando, quando os portugueses que saíram lá de Portugal, num país da Europa, saíram com suas caravelas, porque na época nem tinha navios, eram as caravelas, acabaram chegando no nosso território, que hoje é o Brasil. Já haviam pessoas morando aqui, mas eles não vieram para morar aqui não, No princípio eles vieram só para tirar tudo que as nossas riquezas. A primeira ideia deles era ver se tinha ouro e prata. Não encontraram logo de primeira mão, mas eles começaram a explorar o pau-brasil e aquilo que também é chamado as drogas do sertão, que era o cacau, a canela, cravo, baunilha, guaraná, que existia muito aqui nas nossas florestas. Mas os portugueses continuaram a vir para cá e que se sentiram donos dessa terra, E ficaram por muito tempo, o Brasil ficou sendo pertencente a Portugal, porque eles vieram aqui e acharam que eram donos, ignoraram todos os indígenas que já moravam aqui. Enfim, foi assim a nossa história. Então, por mais de 300 anos, nós ficamos sendo uma colônia, uma parte que pertencia a Portugal, tá? Bom, então, em determinado momento, eles resolveram organizar esse território que é nosso em capitanias, em pedaços de terras, em divisões, que inclusive tem um mapa aqui que depois vamos mostrar, e deram para outras pessoas, que eram todos de Portugal, para que eles governassem o Brasil aqui, cuidassem, porque outros países também tinham interesse no que tinha aqui no Brasil, nas riquezas, Então eles tinham que manter um certo controle sobre esse território. Então vamos ver o que diz o texto, Com a conquista, as terras onde hoje se localiza o Brasil passaram a ser uma posse de Portugal, como eu falei para vocês, Na época, lá em 1500, a principal função das colônias era produzir riquezas para a metrópole. Então, o Brasil era uma colônia, tá? E a metrópole era quem? Portugal. Então, o Brasil ficou sendo uma colônia de Portugal. Então, tem um período que nós vamos estudar do Brasil que se chama Brasil Colônia. Ou seja, o período do Brasil em que nós pertencíamos a Portugal, tá? Contudo, o Estado português, ou seja, a metrópole, não tinha recursos para explorar o território conquistado, porque era um território muito grande, Muito maior, inclusive, que o próprio país Portugal, Além disso, o território era constantemente ameaçado por ataques de piratas e por interesses de outros estados europeus, de outros países, como a França, a Holanda, Então, outros países começaram a ver, nossa, tem muita riqueza, a Espanha também, Bom, então, os portugueses pensaram, vamos ter que dar um jeito de cuidar dessa colônia um pouco melhor, Então, diante da ameaça constante de invasão das terras por estrangeiros, que também queriam explorar as riquezas do território, e não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, em 1534, o rei de Portugal decidiu dividir o território americano em capitanias hereditárias. O que era o Tratado de Tordesilhas? Então, vamos passar para... antes disso aqui, ó. O território, então, o pedaço que Portugal achava pertencia a Portugal, ele foi dividido em 15 faixas horizontais. Horizontal é assim, 15 faixas de terra. Cada donatário, dono, porque ele acabava recebendo esse pedaço de terra, recebia a sua capitania
Então eles chamavam esse pedaço de terra de capitania, com a condição de explorá-la com seus próprios recursos. Entre as suas obrigações estavam defender a terra contra invasões estrangeiras, garantir o povoamento e organizar as atividades econômicas. Então eles ganhavam a terra, mas eles tinham obrigações, compromissos. O principal deles era defender contra invasões de outros países que queriam vir explorar aqui também. Em Portugal queria explorar tudo sozinho, tá? Bom, vamos olhar o mapa. O Tratado de Tordesilhas, crianças, é uma linha imaginária que passava aqui, ó, e dividia o mundo em duas partes. Então, o que ficava para cá, para a direita, né, era pertencente a Portugal. Então, o que era o Brasil na época, quando os portugueses chegaram aqui? Era esse pedaço aqui somente de terra, ó, tá? O restante para cá, veja, inclusive nós que moramos aqui no estado do Paraná, só um pedacinho pertencia a Portugal, só a lá do litoral. O restante do nosso estado, tudo, né, a parte oeste aqui, para a esquerda, que é o oeste, tudo pertencia para a Espanha. Então, Portugal, Brasil, nessa época, seria só esse trechinho aqui, tá? Então, esse é um mapa de Luiz Teixeira, que é um cartógrafo português, de 1586, então é muito tempo, representando as capitanias hereditárias. Essas capitanias foram o primeiro sistema de ocupação e exploração do território brasileiro. No entanto, houve donatários que jamais estiveram no Brasil, outros poucos se interessaram por suas propriedades. Somente as capitanias de São Vicente, mais ao sul, e a de Pernambuco, mais ao norte, se desenvolveram. Então, ó, as capitanias eram essas faixas horizontais, tá vendo aqui tem uma divisão, ó? Essa era uma capitania, que era outra, outra. Todas elas tinham um nome e cada uma tinha um dono, tá? Então, só duas capitanias que progrediram. A de Pernambuco, que fica mais aqui assim, e a de São Vicente, que fica mais aqui ao sul. As outras, eles nem vinham aqui ver. Bom, aqui tem um pequeno glossário, né? Hereditário, que pode ser herdado, transmitido aos descendentes, aquilo que eu falei para vocês que passa de pai para filho. E donatário era um nobre português, nobre, então eram sempre pessoas ricas, a quem a metrópole, quem era a metrópole? Portugal, doava a capitania hereditária na colônia. Então eles doavam para essas pessoas cada faixa de terra para que eles viessem aqui e cuidassem. Então o que era o Brasil? Aqui eu trouxe um outro mapa, ó. O mapa, né, também é um mapa histórico, mas esse mapa não tem no livro de vocês. A prof trouxe aqui só para mostrar, então, o que era o Brasil. Esse aqui é o nosso país hoje, atualmente. Esse é o país, território brasileiro de hoje, tá? Isso aqui é o Brasil tudo. Na época, em 1500 e, né, por aí, quando os portugueses chegaram, o Brasil era só esse pedaço para cá, ó, só esse aqui. E aqui nessa divisão tem uma linha imaginária, aqui é a linha, opa, a professora clicou, aqui é onde passava a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Então, para cá pertencia a Portugal, era o Brasil. Essa faixa oeste, tudo para cá, e aqui está o estado do Paraná, ó, a maioria, inclusive do estado do Paraná, tudo isso aqui pertencia para a Espanha. Tudo aqui, todos os demais países, tudo isso aqui era espanhol. E aí foi passando os anos, né? E os portugueses começaram a vir morar aqui, e foram conquistando não consideravam mais essa linha, foram adentrando. Então foram entrando e hoje nosso território é tudo isso aqui, o Brasil é tudo isso. E todos aqui falamos a língua portuguesa porque fomos, né, colonizados por portugueses. Os demais países aqui, a gente já conversou sobre isso também, acho que em outras aulas, os demais países aqui da América do Sul, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia, enfim, esses países aqui todos falam o espanhol, a língua espanhola, porque eles foram colonizados pelos espanhóis. E nós éramos também uma parte pertencente à Espanha, mas os portugueses foram adentrando e acabamos conquistando todo esse território que hoje é o Brasil. Na época, o Tratado de Tordesilhas passava aqui, dividia então em duas partes, e o Brasil era só isso aqui, isso lá na época 1500, né? E essas faixas de terra aqui coloridas, crianças, eram as capitanias hereditárias. Cada uma pertencia a um dono, ó, tá? Bom, vamos lá para a página, agora 32, outra página. Vai falar do governo geral, né?
Então o sistema de capitanias hereditárias fracassou, não deu certo. Organizar em capitanias, destinar a esses proprietários para que eles cuidassem, colonizassem, não funcionou. Só duas progrediram, que foi a capitania de São Vicente, que está aqui mais ao sul, e a capitania de Pernambuco, que está mais ao norte aqui. O restante não funcionou. Então, o que o governo português fez? Opa, vamos ter que tomar uma outra atitude, uma outra decisão, porque senão eles vão pegar essa terra que é tão bonita, né, com tantas riquezas, outros países vão tomar conta. Então, o Estado português, o país, né, Portugal, encontrou, então, outra solução para garantir o controle e a defesa do território. Que território? Do Brasil. Isso foi o governo geral. O primeiro governador-geral da colônia portuguesa, então, tudo isso aqui tiraram dos donatários, não existia mais as capitanias, isso passou um tempo, e virou tudo um pedaço de Portugal. E aí eles instituíram um governo geral, né? E o primeiro governador-geral da colônia portuguesa, né, que era o Brasil, se chamava Tomé de Souza. Chegou em 1549. Então, olha, nem 50 anos depois que os portugueses descobriram, não funcionou as capitanias, fizeram um governo geral. Ele quem? Esse governador-geral, Tomé de Souza, ele era encarregado de defender a costa. O que é a costa? É essa faixa aqui, a costa brasileira é essa faixa aqui litorânea, onde aqui é o mar, né, o Oceano Atlântico. Então, defender essa costa, porque quando os invasores chegavam por onde? Pelo mar, né? Opa. Então, eles tinham a defender a costa, então todo esse litoral, e o interior do território, contra invasores. Garantir o cumprimento da lei brasileira ou lei de Portugal? Lei de Portugal. Assentar colonos, quer dizer que vinham pessoas, né, de Portugal, então colocar eles esses colonos, né, e organizar a administração da colônia. A colônia que é o Brasil. Para isso, ele fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, no atual estado da Bahia. Hoje, Salvador é a capital da Bahia, né? Mas Salvador foi a primeira capital do Brasil. Depois, anos mais tarde, a capital do Brasil passou para o Rio de Janeiro. E mais tarde, só em 1971, que Brasília foi criada para ser a nossa capital. Então, o Brasil teve 3 capitais federais, né? Primeiro Salvador, mais tarde, depois nós iremos ver, foi para o Rio de Janeiro. E por último, e até hoje, né, que é Brasília. Com a comitiva de Tomé de Souza, ou seja, Tomé de Souza não veio sozinho, veio mais pessoas com ele. Quem que vieram? Os jesuítas, que eram padres, tá? Da Companhia de Jesus, padres missionários, todos da Igreja Católica, que tinham a missão de fazer o quê? Catequizar os indígenas, ou seja, convertê-los à fé católica. Os indígenas, eles têm outras crenças, outras maneiras de viver, outra cultura. Os deuses indígenas são o sol, a lua, os elementos da natureza, né? Mas quando Tomé de Souza veio todos esses padres jesuítas, padres missionários, eles quiseram, não, nós vamos ensinar essa fé católica para os indígenas. E fizeram isso sim. Acreditava-se que a religião facilitava a submissão da população nativa à igreja e ao Estado português. Então, o objetivo era ensinar a fé católica, ensinar as questões de Deus? Não, o objetivo maior era tornar esses indígenas mais dóceis, mais fáceis de fazer eles trabalhar, né? Assentar, tá vendo que a palavra tá em vermelho? É dar posse legal de terra, tá? Então, assentar os colonos era dar posse legal de terra às pessoas que vinham de Portugal para cá. Então, esse trecho dessa história do Brasil é bem lá do início, lá em 1500, quando os primeiros portugueses chegaram aqui. Então, essa aí é 1500 até 1550. O que aconteceu aqui? Então, primeiro, para proteger esse território, Portugal fez as capitanias, doou para essas pessoas ricas, né, de Portugal, mas muitos nem deram bola e nem vieram para cá. Alguns cuidaram, só 2, né? Mas o governo de Portugal percebeu que não deu certo. E aí ele instituiu então esse governo geral e trouxe então o primeiro governador geral do Brasil na época, né? Que era só aquele pedacinho que nós conhecíamos, foi Tomé de Souza, tá? Bom,
releia o trecho, tá, que é importante vocês fazerem a leitura novamente, e qualquer dúvida também entre em contato com a prof. E aí na página 32 temos algumas questões para vocês responderem, e tem espaço no próprio livro. Por que a colônia portuguesa era um território ameaçado por invasões estrangeiras? Por quê? Porque o nosso território aqui era um território ameaçado por invasões estrangeiras. O que os outros países queriam? Aqui tínhamos aqui bastante no Brasil. Eles eram ameaçados porque a colônia portuguesa era um território ameaçado por invasões estrangeiras, porque aqui tinham muitas riquezas, né? Nós tínhamos ouro, nós tínhamos muita madeira, nós tínhamos muitas riquezas naturais, e também muitos minerais que os outros países queriam vir explorar. Então, era ameaçado por invasões estrangeiras porque queriam vir também explorar as nossas riquezas, tá? 2. Qual foi o sistema de administração estabelecido para a colônia portuguesa? Não deu certo as capitanias hereditárias, né? Então, primeiro foram as capitanias hereditárias. Qual então foi o primeiro sistema de administração estabelecido para a colônia portuguesa? As capitanias hereditárias. Tá? O primeiro sistema foi esse. Então, a primeira maneira que o Portugal achou de proteger foi organizar as capitanias hereditárias. Tá? 3. Por que o Estado português dividiu sua colônia americana em capitanias? Por quê? Tem lá no livro também, né? Para facilitar justamente a administração, né? Para ter o povoamento. Tem lá no livro, lá na página, quando fala das capitanias, tem um momento que ele diz aqui, entre suas obrigações estavam, defender. Então, por que dividiu a colônia americana, que era, nós estamos na América, né? Então, é a colônia americana, o Brasil fazia parte, é a colônia americana do Portugal, porque Portugal tinha outras colônias em outros lugares, na África, em outros lugares. Mas ele dividiu essa faixa, que é a colônia americana, que é a faixa que hoje é o Brasil, em capitanias hereditárias, diz aqui, diz assim, defender contra invasões estrangeiras, garantir o povoamento e organizar as atividades econômicas. Está ali na página, bem no finalzinho aqui, um pouquinho antes do mapa, a resposta, tá? E a quem pertencia uma capitania hereditária? A quem pertencia? Como é que se chamava a pessoa que recebia a capitania? Ele se chamava de donatário, né? Lembra lá? Que dizia até, inclusive tem no glossário, donatário, nobre portuguesa a quem a metrópole doava a capitania hereditária na colônia. Então, a quem pertencia uma capitania hereditária? Aos donatários, né? E a atividade 5 é uma atividade que pede que nós conversemos com os colegas sobre as seguintes questões, né? Não precisam fazer. Quando aparece esse X preto aqui, significa que vocês não precisam fazer essa atividade, porque nós não estamos na sala de aula para conversar, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui só para nós, né? Para trocarmos uma ideia aqui, eu com vocês, mas não precisam fazer essa respondida. Por que o governo geral foi implantado na colônia, né? O governo geral foi implantado porque as capitanias hereditárias não deram certo, fracassou, né? Aquele primeiro modelo de administração fracassou. Então, o governo português implantou o governador geral, um governo geral para tentar garantir que nosso território não fosse invadido por outros países, garantir a colonização e garantir que Portugal continuasse mandando aqui, né? As funções do governo, quais eram as funções do governador geral, né? Ele tinha a função, tá lá no livro, né? Defender a costa brasileira, defender o litoral e o interior, né? Contra invasores de outros países, garantir o cumprimento da lei portuguesa, assentar, quer dizer, colocar os colonos, né, nas suas terras, organizar a administração da colônia. Essa era a função. Mas isso aqui é só para nós conversarmos, vocês não precisam fazer, tá? Vocês respondam no livro até a atividade 4, tá bom? Terminou, gente. Até a próxima aula. Então, fiquem bem, cuidem-se. Dúvidas, vocês entrem em contato com a prof. Aguardo as respostas de vocês, tá? E se tiver alguma coisa que precisa da prof durante, venham falar me chamem que eu ajudo vocês, tá? Beijos, crianças. Fiquem bem. Até a próxima aula.